Aí, assim, foi uma decisão realmente, porque a Itália era o melhor voleibol do mundo, assim, onde estavam as melhores jogadoras do mundo. Então, e o time que eu fui não era nem um time superpotência, ele se tornou, eu fiquei 4 anos no mesmo time, inclusive o Zé Roberto, que era o técnico da seleção, todo mundo acha que ele que me levou para a Itália, eu que levei ele pro meu time. Ah, ele virou técnico de lá? Ele foi para lá pro meu time ser técnico. E já tinha alguma brasileira lá jogando? Não, quando eu fui, na verdade tinha uma que jogava, mas ela não era titular, e assim, ela era com duplo passaporte, brasileira e italiana. Mas nunca foi conhecida aqui no Brasil. Ela era, tipo, uns 8 anos mais velha do que eu. Mas quando o Zé foi, ele levou mais uma outra jogadora que era a Mari. Ele levou a Mari, aí levou também um preparador físico. Então ficamos 4 brasileiros no time. Mais a Jo, né, que era brasileira e italiana, 5. Caraca, vocês cresceram então o time ali. Aí a gente ganhou o italiano. Essa foi a tua virada de chave, assim, tipo... Ir pra Itália, eu acho que foi, com certeza. Porque assim, eu fui convocada para a seleção brasileira adulta em 2002. Só que a gente foi convocada porque as jogadoras, a gente fala mais velhas da época, que sou eu agora, né? Pediram dispensa, porque não queriam o técnico que estava lá na época. Então eles convocaram as jogadoras da seleção juvenil. Eu era seleção juvenil em 2001. E eu fui uma dessas que veio na leva. Veio minha seleção inteira. Aí eu joguei 2002, 2003. Aí 2004 o Zé voltou, que é o ano da Olimpíada, e trouxe as meninas de novo. O Zé veio para você voltou não. O Zé veio para a seleção e trouxe as jogadoras mais velhas. Eu não fui em 2004 para a Olimpíada de 2004, ela foi. Eu não fui. Foram 3 opostas, a Lili, a Mari e a Bia. Eu não fui. E eu fui para a Itália em 2004. E eu lembro, isso aqui é uma história bem legal. Quando eu fechei na Itália, porque a temporada acaba entre abril e maio, né? Temporada de clubes. E a de seleção começa logo depois. Aí acabou, passou umas 2 semanas, eu fechei no time na Itália. Aí o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei da época, a CBV, a Confederação Brasileira, tem que assinar uma carta de transferência. Tipo assim, autorizando a transferência para jogar no campeonato italiano, um turco ou qual que for. Na hora que ele foi fazer essa carta, ele falou, Sheila, eu não vou autorizar a sua ida para lá. Aí eu falei, me ligou para falar. Eu falei, não existe isso, eu vou, já fechei, já assinei contrato e eu vou para a Itália. Ele falou, não, não vou. Aí eu falei que ia. Ele falou, não, você vai vir aqui para o Rio, eu vou conversar com você na minha sala, que você não vai para a Itália. Aí, eu tinha 20 anos, eu ia fazer 21 naquele ano, mas eu tinha 20 ainda. Aí ele me chamou, fui para a sala dele. Aí ele deu 1000 motivos para eu não ir. Porque não vão te pagar, que tem times que não pagam, até no Brasil tem, né? Você pode ficar sem receber, assim, você pode ser banco. Não pagam, gente. Acontece isso no mundo inteiro. Acontece. Eu, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas eles falam um salário que você vai receber. Mas eles não dão nada, gente. Mas até no Brasil acontece isso, tá? Infelizmente. Aí ele falou, você não vai... seu time é um time pequeno, não vai te pagar. Você vai ser banco, porque tinha oposto da seleção italiana nesse time. Que ela era novinha, estava começando, mas era oposta. Você não vai jogar. Aí falou várias coisas. Aí depois falou assim, e você é jogador de seleção brasileira? E esse ano foi o ano que eu não fui. O Zé não me convocou, né, em 2004. Aí eu falei assim, se eu fosse jogador de seleção brasileira, eu estaria indo para Atenas. Atenas foi. Para Atenas daqui a um mês. Eu não sou. Então eu vou para Itália. Aí ele falou assim... Aí ele falou assim, tá. Aí assinou transferência. Aí em 2008, quando ele ganhou a Olimpíada, da quadra, e depois ele falou assim, Sheila, quando você me peitou ali, com 20 anos, eu falei, essa aí vai ser boa. Pois é. Deve ter sido difícil, porque quando as pessoas falam não, você deve ficar na dúvida, né? Eu tinha muita certeza do que eu queria. A tua intuição foi mais forte. E isso foi em 2004 que 2004, eu fui pra Itália. Com 20 anos. Tá. E você, nessa época, você estava aonde? Eu estava na seleção, que nessa convocação que ela não foi, eu fui a única convocada para essa geração que era das meninas mais velhas, que foi para a Olimpíada de Atenas em 2004. E já aí eu fui com o Zé? Já com o Zé Roberto. Foi com 19? 18? 19? 18 ou 19. E aí eu fui como a terceira central. Que aí já foi o meu primeiro jogo olímpico. E foi a tua virada de chave daí dessa vez ou não? Antes já tinha... É porque, na verdade, assim, a minha história nesse iniciozinho é diferente da Sheila, porque a minha virada realmente foi esse jogo contra o Osasco. Porque ali eu fiquei de titular e continuei. Então, depois dali, eu já peguei a seleção. Abriu várias portas. Exatamente. Fui para a seleção, fui para Atenas e tudo mais. A Sheila ainda, ela jogou muito bem o Mundial, lembra? Mundial de 2002? Isso. Porque o Mundial de 2000... você não estava, né? Não estava. Em 2002, que foi o primeiro ano que eu fui para a seleção, eu era banco ali na seleção, mas eu entrei e terminei o Mundial titular. E realmente eu apareci, apareci antes na seleção do que no clube. Meu caminho foi o contrário, entendeu? No clube a Sheila entrava, saía. E aí, em 2002, ela jogou muito bem. Só que ela não foi para 2003. 2004. 2003 para Atenas. 2004, exatamente, desculpa. Para 2004.
E aí foi quando ela foi pra Itália, e quando ela voltou, não tinha quem entrasse no lugar dela, entendeu? E você Então voltou quando? E aí eu já juntei com ela. Pra jogar no Brasil em 2008. Mas assim, seleção brasileira desde 2000, né? O ano seguinte da Olimpíada ali eu já tava... Porque você jogava e vinha pra jogar a seleção. É assim, por isso que eu falo que não tem folga, não tem férias. Porque acaba a temporada maio, se apresenta na seleção em maio. Tinha de vezes que eu chegava domingo da Itália, segunda eu estava em Saquarema, que é o centro de treinamento da seleção. Caramba. Gente. É sem parar. Sem parar. Sem Emendava um E campeonato como no é que outro. fica o psicológico nisso tudo, assim? De ganhar e perder, ganhar e perder. Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Será que eu tô bem? Será que eu tô mal? Como fica? Tem um preparo? Hoje em dia fala um pouco mais disso, né? Na nossa época, não. Eu acho que a gente aprendeu na fazenda mesmo, assim. Porque 2004, a geração de antes, que foi uma geração que abriu muitas portas pra gente, mas por causa da derrota de Atenas para a Rússia, ali na semifinal, ficou marcado como uma geração amarelona, né? Porque, assim, como as mulheres não conseguem vencer nada importante. E a gente pegou isso e a gente ganhou. Eu lembro que o ano de 2005, que foi o ano da renovação de novo, tinha tido em 2002 e voltou em 2005, a gente ganhou tudo em 2005, né? Assim, a gente ganhou 5 campeonatos, porque a gente disputou pela seleção, a gente ganhou. Aí, em 2006, a gente começou ganhando tudo de novo e perdemos o Mundial para a Rússia, final de 15-13, 15-12, eu não sei. Aí voltou de novo amarelonas. E assim, falavam assim, não tinha rede social, tudo bem, mas assim, imprensa, era dentro da seleção, escutava isso de todo mundo, que nós éramos amarelonas. E aquilo eu acho que a gente foi realmente ficando forte na base da pancada mesmo, de tanto escutar, entendeu? Mas isso era comparado a quê, assim? Era pela seleção masculina? Era isso? A seleção masculina ganhava, já tinha ganhado... Era uma geração muito forte, a seleção masculina. Então, eles vinham ganhando tudo. Então, eles sempre estavam em primeiro, estavam ganhando. Então, eles viam um grupo muito forte. E aí, a gente todo mundo comparava a gente com o masculino. Eles ganharam o Mundial de 2000, porque assim, no vôlei tem, teoricamente, 2 campeonatos que valem mais. Que é o Mundial, que equivale à Copa do Mundo, era no mesmo ano da Copa do Mundo, e a Olimpíada. No vôlei até mais Olimpíada do que Mundial, né? Mas os dois são de 4 em 4 anos. Então, em 2002, o masculino já ganhou o Mundial, em 2004 ganhou a Olimpíada, e a gente não, entendeu? Aí veio esse negócio de amarelona. E tava ganhando da Rússia de 2-0 na semifinal, de Atenas, e ganhando de 24-19. Para fechar, ganhar de 3-0, perdeu a semifinal. Aí veio esse negócio da Rússia também, né? De amarelonas. A gente perdeu o Mundial em 2006 para a Rússia, amarelonas. Em 2007, a gente perde aqui no Maracanãzinho o Pan-Americano de 3-2 para Cuba. O Pan-Americano nunca foi muito valorizado, assim. Mas como era no Brasil, teve muita visibilidade. Então, voltou na loja amarelonas. Até que em 2008 a gente tinha certeza que a gente ia ser campeã, né? Acho que ninguém ia tirar esse título da gente. Vocês sentiam isso? Vocês estavam, tipo, muito preparadas? Acho que o sincronismo tava... surreal. Aquela coisa de se olhar uma na outra, assim, sabia que ia dar certo. Não tinha como dar errado. Eu acho que a nossa geração tinha uma coisa muito boa, é que todo mundo queria ser a melhor. E fazer melhor cada dia. Então, era uma disputa, uma competitividade dentro, mas boa, assim. Saudável, assim. E quem entrava, correspondia e fazia a outra... E além... Opa, meus negócios embaixo. E além ainda. Então, assim, era muito legal isso, assim. Por isso que eu acho que a gente conseguiu vencer, assim, 2 Olimpíadas e ficar muito tempo aí entre... vou falar, o Brasil figurou entre muitos anos entre os melhores do mundo. Até hoje mas assim, nossa geração foi uma geração muito vencedora por causa disso, eu acho. E a gente se ajudava bastante. Acho que você comentou essa parte do psicológico. Realmente foi uma coisa que a gente aprendeu na marra. Mas aquele momento que tinha... Eu falo que eu tive um momento muito difícil na seleção, onde eu quase entrei em depressão mesmo, assim, de cabelo cair. É porque ninguém diagnosticava isso. De cabelo cair. Quando foi isso? Não sei se foi 2007 ou 2008. Foi no ano da Olimpíada? Foi, não foi? 2008. Caraca. E de cabelo cair, de ficar chorando, e eu não entendia por quê, e a cheirinha ajudava. Então, assim, a gente sempre teve muito essa força. Mas, assim, você entrava numa deprê e saía também, você não sabe como. Não sei se é aquela coisa de ganhar, é meu sonho, eu tô ali, eu preciso fazer dar certo. Mas era muito difícil, porque é muita pressão, né? E eu falo que quando a Fofão saiu, eu tive o papel de ser capitã. Então, eu fui capitã da seleção brasileira. E aquele ali, para mim, foi difícil no início, porque eu não falava muito. Eu tinha uma coisa que o técnico... eu tinha imagem do Zé Roberto como um pai. Então, eu sempre respeitei meu pai. E eu falava, como que eu vou responder ele? Como que eu vou falar uma coisa e contra o que ele está falando? Então, eu tinha muita dificuldade.
E na época a Fabizinha e a Sheila me ajudavam muito em relação a isso. Só que aquilo ali para mim era uma pressão muito grande, porque eu estava aprendendo e aí eu tinha que dar conta das meninas, eu tinha que dar conta do Zé com a comissão técnica. Uma responsabilidade ali, uma né? responsabilidade muito grande. E sem contar a minha responsabilidade comigo mesma. Então, foram momentos assim bem intensos e a gente não tinha esse acompanhamento, a gente não tinha essa Não se preparação. falava disso, né? Você tinha que estar bem não só pra você, mas pra galera, assim, né? Exatamente. Se estivesse assistindo, né? Eu acho que começou a falar mais disso, do lado psicológico, de acompanhamento, depois de, agora, 2021, né? Da Simone Biles, que pediu para sair da Olimpíada, que era ginasta que ganhou tudo em 2016, sei lá quantas medalhas de ouro ela ganhou dos Estados Unidos. Em 2021 ela falou, não, tô bem de cabeça, e abandonou no meio da Olimpíada. Aí depois disso que começaram... Acho que criou um alerta, né? Em todo mundo. E como vocês veem a geração hoje, que tem a idade que vocês tinham? Agora, assim, diferente. é muito diferente. É difícil comparar. Eu sempre falei isso, é difícil comparar. Tu fala assim, a Sheila é melhor, oposta da... É melhor que, sei lá, oposta de outra geração. Eu falo, gente, você não compara, porque você não compara o vôlei de antes com o vôlei de agora, igual não compara o vôlei da minha época com o vôlei que tá se tornando agora. E eu acho que a mesma coisa da nossa geração para essa agora, mas é diferente, entendeu? Hoje existem redes sociais muito mais fortes. Nossa época começou a existir, acho que em 2010, que começou o Twitter, se eu não me engano, mas ainda ninguém tinha. É que hoje você tem acesso fácil a tudo, né? Então, infelizmente, tudo que acontece, se você tem um jogo ruim, se você está num momento ruim, você vai lá entrar na internet, alguém vai estar falando mal, alguém vai estar indo contra, é uma obrigação. Você tem que estar jogando bem, você tem que estar assim. Então, é uma pressão muito grande. Na nossa época, pelo menos isso um pouco a gente conseguia... se livrar, imprensa, porque né? era imprensa, às vezes saía no jornal, eu não via às vezes o que saía, aquela folhinha no jornal. Página de internet, entendeu? Exatamente, e hoje não, hoje Fácil, né? é muito Existiam fácil. fóruns, eu acho, que Se antigamente você ficava não lê, cornetando, alguém não vai era? lá, se você não lê, alguém vai lá e fala, olha aqui, você viu que falaram de você? E assim, ainda tem um negócio hoje em dia que você faz um jogo bom, ela falou de jogo, você faz um jogo bom, você se torna melhor do mundo. Você faz um jogo ruim, você se torna pior do mundo. Então assim, é uma né? montanha-russa gigantesca se você ficar acompanhando redes sociais. Então, ou você se blinda, que você não é melhor do mundo em um dia e também não é pior do mundo em um dia, entendeu? Entende isso, que às vezes eu acho que isso que é difícil delas entenderem. Ou a cabeça vai ficar nessa montanha-russa junto, entendeu? Parece que não tem paciência pro processo, né? Não entende que é um processo, né? Só vê aquele recorte e é isso. Ou é aquilo, né? Isso deve ser uma pressão gigantesca. Com certeza. E eu acho que entra uma pressão para tudo que é lado, né? Eu acho que nós, atletas, e a comissão técnica também. E aí o técnico já começa, a torcida já começa a xingar, aí pede para tirar o técnico, aí xinga o técnico porque ele não tirou a tal atleta. E aí, no momento, às vezes, sem ele perceber, ele acaba se envolvendo naquilo que as pessoas de fora estão falando. E antes não, antes era aquela coisa fechada, vamos fazer isso, vamos embora. Tipo, nada blindado, mudava. né? Hoje não. Já Hoje, cria-se a dúvida ali, né? Exatamente. Será que eles estão certos? Exatamente. E aí, hoje, eu não quero perder o meu emprego. Então, vou tirar a Sheila, porque a torcida está pedindo e eu tô bem com todo mundo. Pra não ser cancelado. De uma Exatamente. certa maneira é isso. né? Ai, que difícil. Não, é difícil.